A gente, de uma certa forma, depende um pouco do cenário macro, porque o empresário, ele pensa muito na viagem como um planejamento do investimento futuro. Então, eu vou começar a viajar porque eu quero expandir o meu negócio. Se ele não se sente confortável, ele vai viajar menos. No mesmo tempo, como é um cliente rico, né, o que faz mais parte da nossa receita hoje é cliente de alto poder aquisitivo, ele é menos sensível ao preço. A gente também é resistente à crise, mas vai ter umas certas variações dependendo da situação macroeconômica. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Flapper, uma maneira mais fácil de consumir serviços de aviação executiva. A empresa é um marketplace, tal como o Airbnb ou iFood, que está transformando a aviação executiva, um setor tradicionalmente exclusivo e conservador, ao democratizar o acesso a voos privados. Ou seja, você pode voar de avião privado ou helicóptero, no Brasil ou no exterior, com todo o processo automatizado. A Flapper cobra uma taxa, fixa ou rotativa, pela reserva do serviço, que varia conforme a urgência e a localidade onde ele é realizado. Além disso, a empresa está lançando um serviço de propriedade compartilhada, no qual o cliente pode adquirir uma cota de um avião ou helicóptero e depois pagar uma mensalidade para ter acesso ao serviço, como se fosse um produto Software as a Service, ou SaaS, no bom startupês. A Flapper agrega todas as operadoras certificadas de táxi aéreo em sua plataforma. No caso do Brasil, por exemplo, são 140. Cada uma delas é responsável por sua tripulação e fornece parâmetros para que a Flapper possa precificar o voo. No caso do serviço de propriedade compartilhada, o cliente pode influenciar na escolha do piloto, que continua sendo contratado pela Flapper, que nesse caso também se encarrega de sua gestão e desenvolvimento de carreira. O ano era 2016. O polonês Paul Malik, radicado no Brasil há algum tempo, observou que o Brasil era o segundo maior mercado de aviação executiva do mundo, com a cidade de São Paulo ocupando a primeira posição quando se trata de helicópteros. O setor de aviação executiva movimenta mais de 20 bilhões de dólares no mundo, e no Brasil o segmento vale cerca de 9,8 bilhões de reais, mas ainda opera de forma fragmentada e pouco digitalizada. Existem pouco mais de 3.100 aeródromos privados no Brasil, mas apenas 180 são atendidos pela aviação comercial, o que cria uma grande demanda reprimida para o transporte aéreo privado. O que ele também percebeu é que naquela época, ninguém ainda havia criado uma solução para reservas. Ele mesmo tentou reservar um helicóptero e não conseguiu. E assim, decidiu criar inicialmente um marketplace para a reserva de helicópteros. E logo percebeu que também havia um certo desafio com a reserva de jatos particulares. Segundo o empresário, esse é um setor extremamente conservador, talvez o mais conservador do mundo, muito restrito, voltado apenas para milionários, políticos e alguns poucos. E ele não gostou nem um pouco disso. A partir de sua experiência com o setor de tecnologia e transporte, percebeu que essa era uma lacuna de mercado que ele gostaria de resolver. E é interessante mencionar que eu não sou piloto, meus sócios também não eram, eles eram mais programadores do que eu, mas eu sou serial entrepreneur, ou seja, eu sempre trabalhei com startups. Na época eu nem voei business, não tinha voado business, imagina. Então a gente lançou uma empresa sem ser profissional desse setor, mas percebendo uma grande lacuna no mercado e, ao fim, acho que o fundador da Uber também não era taxista, é mais ou menos isso. Primeiro, Malik e seus sócios criaram uma solução muito simples de tecnologia para a reserva de helicópteros e começaram a buscar clientes que potencialmente tivessem interesse. No entanto, desde o início, perceberam que helicóptero era um bicho complicado, com muitas reservas sempre de última hora, sempre com uma perna vazia. Ou seja, ele vai ou volta vazio e o ticket médio era muito baixo. Ainda assim, era a época de Olimpíadas do Rio de Janeiro e eles decidiram que aquele era o momento ideal para fazer uma validação mais séria de sua ideia, incluindo a aviação privada. Naquele período, a Flapper também entrou na ACE, uma das aceleradoras de startups mais bem-sucedidas do Brasil, que ajudou muito com essa validação. Logo, eles criaram alguns voos compartilhados, pousando diretamente no aeroporto de Jacarepaguá, que era onde de fato acontecia o evento, e perceberam que
que não era só possível vender assentos, mas também fretar um avião inteiro. Segundo o empresário, um de seus primeiros clientes foi um jogador de futebol, e depois vieram alguns empresários. A partir daí, foi tomada uma decisão. A Flapper teria que ser um marketplace que trabalha com taxas fixas e rotativas, vendas de assento e também fretamentos. Eles lançaram isso no mercado para ver o que pegava primeiro, e hoje, 95% da receita da empresa vem do aluguel e apenas 5% são voos compartilhados. Um dos motivos, segundo Malik, é que o setor de aviação é o último grande segmento da economia que nunca foi disruptado, nunca foi digitalizado. Logo, era necessário criar uma cultura para que as pessoas entendessem que é possível alugar um jatinho pelo aplicativo. Começamos um processo de educação do mercado, ou seja, trabalhando com influencers, conteúdo gerado por usuários, conteúdo educacional, blog, tudo que foi possível, entrevistas também, né, para a gente poder falar da Flapper e falar do mercado. Acontece que o mercado de táxi aéreo está muito acostumado com dinheiro público. Geralmente, empresas criam um táxi aéreo para ganhar benefícios de impostos, né, de algumas, no momento de importação, principalmente donos privados, e também vencer contratos com o governo. No final das contas, isso acaba prejudicando muito aquele cliente que de fato quer alugar uma aeronave, ele precisa porque ele é um diplomata, médico, empresário, ele quer chegar num lugar não disponível para aviação comercial, por ser um fazendeiro, um funcionário de uma empresa de mineração, etc, etc. Então, de novo, acho que eu posso dizer que não só o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano foi tudo spread the word, assim, educar, falar, explicar que é possível, se você é um cliente que possui essa necessidade e possui alto poder aquisitivo, conte conosco. E na verdade, toda empresa que começa pequena e sonha grande se depara, uma hora ou outra, com a mesma encruzilhada. Como continuar crescendo sem perder o controle? É fácil romantizar o scale-up, mas quem está no comando sabe que escalar um negócio exige mais do que vontade. Exige planejamento, gente boa do lado e, principalmente, acesso ao capital certo na hora certa. É aí que entra Acreditas, com uma solução que permite usar o seu imóvel como garantia para levantar até 3 milhões de reais, com liquidez imediata, prazos longos e um processo 100% online. Você continua usando o seu bem normalmente, mas libera o valor que ele representa, para investir no que realmente importa, o crescimento estruturado do seu negócio. Se você está nesse momento de decidir o próximo passo da sua empresa, talvez o que falte não seja ideia, mas fôlego. Acesse creditas.com/lp/empresas, de novo, creditas.com/lp/empresas, ou clique no link da descrição e descubra como transformar o que você já construiu em combustível para o que ainda vem pela frente. E agora, de volta com a história. Em alguns momentos, o nome da empresa foi bastante impulsionado, desde collabs com personalidades como Whindersson Nunes e Jojo Todinho, até uma reportagem da Globo. Além disso, eles perceberam rapidamente que o ticket médio para voos panorâmicos dentro do aplicativo era muito baixo. A solução, então, foi pivotar rapidamente a estratégia para clientes com alto poder aquisitivo. Ainda assim, segundo o empresário, continuaram realizando voos, por exemplo, para Angra dos Reis toda sexta-feira, nos quais as pessoas reservam um assento como se fosse uma companhia aérea tradicional. Outro aprendizado importante foi perceber que o melhor negócio estava nos voos maiores. No início, a maior parte da frota era composta por turbohélices de jatinhos, só que com o tempo passaram a operar jatos pesados e de alcance ultracontinental. Hoje, a frota da empresa tem muito menos monomotores e turbohélices e muito mais jatos de médio porte para cima. Segundo Malik, a Flapper se tornou uma empresa que atende a pelo menos 20 dos 50 maiores bilionários do Brasil. Além disso, 85% da demanda vem por meio de indicações. A grande virada de chave veio com a pandemia. Malik estava em Cuba, tirando suas primeiras férias depois de 5 anos, quando ficou sabendo sobre a pandemia. Naquele momento, pegou o último avião disponível para voltar ao Brasil. Porém, no dia em que pousou para uma escala no Panamá, o aeroporto foi fechado. Ele reuniu a equipe e disse: "Turma, é o seguinte, a partir de amanhã, toda a nossa comunicação vai focar em voos de repatriação e voos de carga." A Flapper trouxe muitos brasileiros que estavam, entre aspas, presos no exterior e realizou diversos voos de negócios com empresários que, mesmo durante a pandemia, buscavam lançar operações no exterior. Só que, em determinado momento, faltaram aeronaves
E para contornar essa limitação, a empresa passou a representar diversas aeronaves e chegou inclusive a alugá-las para concorrentes. Todos esses movimentos ajudaram a aumentar a receita de forma impressionante, quase dobrando em relação a 2019. Segundo o empresário, 2020 foi o melhor ano da história da empresa, com captação de recursos e início da expansão internacional. Para estruturar a internacionalização, analisou-se primeiro o tamanho da frota de táxi aéreo em cada país e onde havia, de fato, maior concentração de clientes em potencial. Com base nesses indicadores chaves, foi definida a seguinte ordem de expansão: primeiro o Chile e depois a Argentina, pela proximidade e demanda já existente. Em seguida, Colômbia, México, Europa e Estados Unidos. Aí você segue como se fosse um book, sabe? Você prepara tudo isso e você repete e replica em cada empresa que você tem. Então, cada país ele tem um country manager. Esse country manager, dependendo do tamanho do país, ele vai ter 2 ou 3 ou 5 pessoas. Aí você tem que replicar depois a estrutura de marketing, replicar uma estrutura de operações e, ao fim. Acho que o grande aprendizado foi o seguinte, que apesar desses mercados serem interessantes, não cada deles demandava uma presença física. Então, hoje a gente serve mercado, por exemplo, colombiano de forma virtual, que funciona perfeitamente, enquanto outros, sim, precisam de um pouco mais de carinho e essa exposição da marca. Então, a gente segue, aliás, com essa expansão internacional, a visão aqui da empresa é ser um player global mesmo. Mas nem tudo são flores. Malik conta que cada mercado foi um aprendizado. Eles tiveram que, por exemplo, criar uma solução de antifraude para garantir que os clientes internacionais não fossem fraudulentos. O empresário comenta que o país onde tiveram maior sucesso em termos de segurança e mapeamento da frota foi a Argentina. Por outro lado, Malik observa que, embora seja muito interessante, o mercado europeu é difícil de ser trabalhado, muito por conta do baixo engajamento. Explicando, enquanto os brasileiros, e latino-americanos no geral, estão muito habituados a ter tudo dentro de um aplicativo, os europeus ainda estão se acostumando. Por isso, os brasileiros engajam muito mais com a solução mobile da Flapper. Não à toa, 40% da receita da empresa continua vindo do Brasil. Malik também destaca que não existe limite de distância. Eles já realizaram um voo de $400 mil, no qual o cliente quis literalmente cruzar o mundo. Segundo ele, um ponto interessante é que a aviação executiva não tem um padrão único, mas justamente por isso é preciso precificar e programar cuidadosamente, o que torna a API da Flapper bastante complexa. Já o pós-pandemia foi meio que uma montanha-russa. Em 2021, muitos dos que voaram pela primeira vez interromperam suas viagens, enquanto clientes que costumavam voar para o exterior passaram a viajar mais dentro do Brasil. Para o empresário, esse foi um ano um tanto confuso. Ninguém sabia exatamente para onde o mercado estava indo. Em compensação, 2024 foi muito mais estável. Eles notaram algumas tendências claras. Multinacionais e fundos de private equity começaram a investir fortemente no Brasil, e a Flapper, de certa forma, surfou essa onda. Nesse ano, a empresa fechou com um faturamento de R$49 milhões, um crescimento de 30% em relação a 2023. O ticket médio dos voos fretados superou os R$70 mil e 64% dos clientes foram recorrentes. Já em 2025, o cenário está um pouco menos previsível, muito por conta das eleições nos Estados Unidos e da situação macroeconômica global. A gente, de uma certa forma, depende um pouco do cenário macro, porque o empresário ele pensa muito na viagem como um planejamento do investimento futuro. Então, eu vou começar a viajar porque eu quero expandir o meu negócio. Se ele não se sente confortável, ele vai viajar menos. No mesmo tempo, como é um cliente rico, né, o que faz mais parte da nossa receita hoje é cliente de alto poder aquisitivo, ele é menos sensível ao preço. Então, a gente também é resistente à crise, mas vai ter umas certas variações dependendo da situação macroeconômica. Fora isso, Malik comenta que, hoje, cerca de 75% dos voos realizados a cada mês são feitos com clientes recorrentes. Logo, embora a Flapper seja uma empresa de tecnologia, ele ressalta a importância de oferecer um excelente serviço ao cliente. Para ele, em uma era de inteligência artificial, na qual se diz que tudo será atendido por chatbots, quanto mais personalizado for o serviço e maior o cuidado dedicado ao cliente, mais ele se sente valorizado, e isso, consequentemente, gera recorrência. No entanto, clientes que desrespeitam a tripulação
entram na lista negra da empresa e não podem mais voar com a Flapper. Também em 2025, a empresa abriu uma rodada de captação de 6 milhões de reais na Exceed, plataforma de investimentos em startups. Esses recursos serão utilizados para fortalecer a presença internacional da Flapper, lançar uma nova linha de negócios baseada em propriedade compartilhada e aprimorar seu produto com o lançamento do Flapper 3.0. Para Malik, o modelo mais interessante é o da NetJets, empresa que domina o setor de aviação privada nos Estados Unidos e que agora a Flapper está adaptando para o Brasil. Aqui, o dono de uma aeronave pode compartilhar esse bem com outros clientes. Cada um paga uma taxa de adesão e depois uma mensalidade para voar de forma privada. Para quem precisa de um avião privado com frequência, esse é, segundo ele, a melhor maneira de consumir esse serviço. Quando perguntado sobre os casos que mais chamaram a sua atenção ao longo dessa jornada com a Flapper, essa foi a sua resposta. Olha, tem muitos clientes e diria que principalmente aquelas grandes celebridades, todo mundo é muito figura, sabe? Recentemente fizemos um tour completo do Eric Clapton aqui na América Latina, Brasil, Chile, Buenos Aires, até Las Vegas, Panamá, tudo. Foi muito legal acompanhar porque estamos falando de um senhor, a princípio, já de idade, que canta pra caramba, faz 2 voos e 2 shows grandes por dia, que assim, eu já ficaria totalmente cansado, e ele literalmente usa a aviação executiva como uma máquina de tempo. Então ele pegou o jatinho, chegou o galeão, nem pensou em nada, simplesmente saiu de avião, pegou o carro, foi para dar um show. Nem pensou nos instrumentos, os instrumentos já estão no lugar, etc. A logística impecável por trás disso. Então é impressionante ver como alguém nessa idade ainda consegue desfrutar tanto a experiência de aviação executiva. E tem mais do que isso. A gente já voou com Justin Bieber, então, também um cliente que você vê que para ele é só chegar num determinado lugar. Ele não vive para voar privado, ele vive para usar a aviação executiva como meio de executar seus planos de trabalho, né? Porque trabalho é a paixão dele. Dentro do universo de aeroportos homologados, as solicitações de voos mais inusitadas que a Flapper já recebeu foram para a Antártica e a Ilha da Páscoa, esta última situada a cerca de 3.700 quilômetros da costa oeste do Chile. Por outro lado, muitos solicitam voos para suas ilhas e fazendas, o que às vezes é difícil de avaliar, pois as imagens de satélite podem estar desatualizadas. Hoje, a empresa conta com mais de 3.000 aeronaves de todo o mundo em sua plataforma, 30 mil clientes pagos, com mais da metade da receita proveniente do público corporativo e quase 460 mil downloads do aplicativo. Para 2025, a previsão é de um faturamento de 70 milhões de reais. No longo prazo, o objetivo é ser mais do que uma plataforma de aviação executiva. A meta é se tornar uma plataforma de serviços de luxo, agregando desde aluguel de barcos até carros de luxo e hotéis de alto padrão, um tipo de serviço que hoje ainda não existe de forma integrada. Além disso, desde 2021 a Flapper é parceira da Eve Global, spin-off da Embraer, focada na criação de aeronaves elétricas. A empresa atua com um total de 6 companhias desse setor de mobilidade aérea avançada, apostando no futuro da aviação elétrica e da mobilidade urbana aérea. Segundo o empresário, quando essa transformação chegar, o mundo vai mudar, pois não se tratará mais de um voo caro. As pessoas poderão voar por metade do preço, ainda que inicialmente apenas em rotas curtas. Por fim, a Flapper é certificada pela Argus e pela Wyvern, sendo a primeira empresa do Brasil a conquistar ambas as certificações de segurança que atestam sua conformidade com os mais altos padrões internacionais. Além disso, é a única brasileira membro da The Air Charter Association, um seleto grupo global do setor. Para a Malik, esse foi um dos maiores aprendizados com a Flapper. Tem muitos pequenos aprendizados enquanto gestão de pessoas, tá? Por exemplo, até hoje, às vezes fico muito, assim, desapontado porque é algo triste, mas quanto mais produtivo é melhor membro da sua equipe comparando com a média, sabe? E essa porcentagem pode chegar a 700%, estatisticamente falando.
É muito difícil você contratar talento. A gente realmente fora da curva, a gente que quer trabalhar, etc. Eu acho que isso é um grande aprendizado. Se eu pudesse ter 7 pessoas na equipe só, totalmente fora da curva, eu preferiria do que ter 40 ou 50. Mas para chegar a essas 7 pessoas, você tem que contratar 40, 50, porque é assim que funciona. Aquela velha regra, tem até uma lei que meio que estipula, né, como chegar a esse nível. Ou seja, no final das contas, também isso significa que você toda hora tem que fazer meio que reciclagem da sua equipe. É uma palavra feia, mas é isso. Você tem que toda hora buscar as melhores pessoas para se juntarem a seu time, e é um pouco triste, né? A gente preferia contratar e esquecer, mas não existe isso. A Flapper foi fundada por Paul Malik, Arthur Vizin, Iago Senefonte e William Oliveira. Este é o Founder Mode. Até semana que vem. E olha, deixe o seu comentário aqui no Spotify falando o que você achou sobre o episódio, e lembre, não deixe de compartilhar com os seus amigos e familiares, seja no WhatsApp ou nas redes sociais. Esse programa foi produzido por Waffle!